Oi, o Sem Censura está começando agora. Entrou em vigor no país a lei que pune os crimes de informática, desde a cópia não autorizada de fotos e documentos guardados em computadores ou na própria internet, até as fraudes em cartões de crédito, débito. Para comentar essa lei, que ficou conhecida como Lei Carolina Dickmann, vamos conversar com o advogado Alexandre Matos, membro da Comissão de Direito e Tecnologia da OAB do Rio de Janeiro. Eu vou começar falando da Lei Carolina Dickmann, a lei da internet. Doutor Alexandre, botou ordem na casa essa lei? Finalmente a gente vai ter alguma legislação, algum ponto inicial para isso, né? Porque nós tínhamos até hoje o que a gente chama em direito o estado de anomia. Você não tinha uma lei própria que punisse os operadores do direito, a justiça, os advogados, promotores, juízes, tinham que se utilizar do Código Penal e tentar chegar aonde estava acontecendo o tipo de delito, tentar fazer o que não é muito ortodoxo, uma analogia do que a gente tem hoje, para tentar fazer a punição do que estava acontecendo. E agora não, agora temos uma lei. É uma lei, são duas leis na realidade, é a chamada Lei Carolina Dickmann e o projeto de lei 84D de 99, são duas leis que entraram em vigor, começaram a funcionar a partir da semana passada, e essas leis colocam alguns marcos, colocam alguns pilares para a nossa legislação penal, começarmos a punir o que está acontecendo aqui. Então, o que vai ser punido? O que fica sendo punido de acordo com essa lei? Bom, antes de falar de punição, nós temos uma coisa interessantíssima da lei. Ela obriga a Polícia Judiciária, a Polícia Civil especialmente, a ter órgão especializado para esse tipo de investigação. Até então, os estados não eram obrigados a isso, alguns estados, talvez a sua maioria, mas alguns estados investiam nesse tipo de repreensão, nesse tipo de investigação. Hoje, com a lei, isso se tornou obrigatório. Tipo, criando uma delegacia? Criar uma delegacia especializada, pessoal técnico para isso, equipamento, principalmente equipamento. Nós aqui no Rio de Janeiro temos uma delegacia muito boa, mas que o equipamento, infelizmente, é a realidade. O criminoso está sempre na frente. O criminoso tecnológico, principalmente. A gente só bota o cadeado no portão depois que entram na nossa casa, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma delegacia especializada. A nossa ideia é que se torne cada vez melhor esse tipo de investigação, né? E, tirando essa obrigatoriedade agora, nós temos a punição para os criadores de vírus, os difundidores de vírus, aquelas pessoas e editoras. Nós temos no Brasil, acredite ou não, editoras que vendem revistas com CD de instalação de vírus, CDs com programas de invasão. Em banca de jornal, aqui no centro do Rio de Janeiro, existe uma banca de jornal que vende um CD, Hacker, é o nome da revista, Aprenda a Invadir Sites. Então, isso era vendido com um CD em qualquer país. De pau absurda, né? Em qualquer país do mundo isso é crime. Aqui no Brasil, até a semana passada, espero que já tenham recolhido a revista, porque agora isso será crime. Não só a pessoa que invade, como a que difunde, como a que vende programas para isso. Um outro marco também muito interessante é que nós vivemos numa sociedade de informação onde nós somos obrigados a qualquer coisa que a gente vá fazer pela internet, temos que fazer cadastro. Então tem que cadastrar isso para saber aquilo, tem que cadastrar aquilo outro. E é uma coisa com a qual eu sempre me debati muito, e eu sou um caso prático disso. Você quer saber uma informação, tem que se cadastrar. Nome, endereço, telefone, quantos quartos tem na sua casa, quantos filhos você tem, quanto você ganha. E esse tipo de cadastro acaba sendo vendido por essas empresas. Então, a lei vai punir também essas vendas de informações. Isso não está sendo muito divulgado, mas agora está tipificado essa venda desses cadastros de informação. Então, ele cadastra num site... Você cadastra no site e depois recebe 300 coisas. Com certeza, sempre aquele perfil. Eu estava até comentando com algumas pessoas, eu comento isso quando eu dou aula, eu faço o cadastro todo errado. Dou o meu nome e endereço. Quantos filhos você tem? Meia dúzia. Qual é a sua renda? Um salário mínimo. Para evitar de você fazer um cadastro correto e você ser bombardeado pela sua classe social, pelo seu nível econômico, essas malas diretas são direcionadas, são focadas de acordo com a característica da pessoa, o perfil de cada um. E nós temos também a proteção da cópia indevida, porque até então copiar informação não era crime. Porque o entendimento era que se eu fizesse uma cópia, eu não tirava do seu domínio aquela informação. Porque furtar uma informação ou furtar um objeto é tirar do seu domínio, sem você perceber.
O roubo é quando eu faço essa retirada com emprego de violência. Mas a cópia pela internet não era punida. Então eu entrava no seu computador, copiava a sua foto, a sua informação continuava ali dentro e eu fazia uma cópia. Eu tirava do seu domínio sem você saber. Hoje essa cópia, e principalmente por causa do que aconteceu com a Carolina Dickmann, daquela cópia indevida das imagens dela, hoje essa cópia é crime. Então copiar uma monografia, copiar um projeto de um motor, de uma montadora, copiar um know-how de uma empresa, tudo isso agora é crime. Então a simples cópia dessas informações passou a ser punido como crime. E quem vai fiscalizar? Bom, a fiscalização, o crime, quando ele acontece contra os órgãos públicos, é feito, obviamente, pelo setor público. Agora, se eu sofri uma invasão, se eu sofri esse tipo de violação das minhas informações, eu tenho que buscar a polícia judiciária, no caso a polícia civil, e fazer a denúncia. Se eu tive algum furto de uma informação federal, um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica, eu vou fazer esse encaminhamento a um órgão federal, uma polícia federal, para fazer esse tipo de investigação. E isso é feito fisicamente em algum lugar ou é feito na própria Geralmente, internet? você tem, quando o seu computador, o seu equipamento é invadido, algum rastro geralmente fica, porque ele é invadido através de programas. Então existe a instalação de um programa no seu computador, geralmente um cavalo de Troia, que é em inglês o termo trojan. Então o criminoso ele envia um e-mail, clique aqui para ver não sei o que, repasse essa corrente, uma criancinha está morrendo, clique aqui porque ela vai ganhar 1 centavo, aquela balela que existe na internet desde que a internet existe. E o usuário de boa fé, a pessoa que está chegando hoje na rede, que não conhece, ele clica, ele quer ver o que está acontecendo. Essas tragédias que a gente tem no Brasil, clique aqui para ver a foto do incêndio, o depoimento de não sei quem. E ao clicar você permite a entrada desse programa, desse cavalo de Troia, que vai ficar ali escondidinho na sua máquina, e a hora que você acessa um site seguro, um site onde você coloca alguma senha, banco, uma compra na internet com cartão de crédito, você transmitiu algum dado, tudo isso era copiado por esse cavalo de Troia. E aquilo que o senhor estava falando, que me deixou horrorizada, foi que a 7 metros pode copiar tudo. Hoje existem equipamentos. Eu hoje tenho um celular, eu instalo um aplicativo nesse celular, num iPad, e a uma distância de 7 metros, que é a distância do Bluetooth, uma tecnologia Bluetooth, eu posso absorver toda a informação que tem no seu celular ou no tablet de uma pessoa que não esteja com ele bloqueado. E são poucas as pessoas que sabem fazer esse bloqueio. Então, por exemplo, eu chego no banco, como o colega estava comentando, eu boto no meu celular as senhas, os códigos, chego lá e digito. Eu percebo que ele está usando alguma informação do celular dele ou do tablet, eu pego esse meu aplicativo no meu dispositivo e puxo a informação que está ali no equipamento dele. Quando ele me falou isso no camarim, eu desliguei imediatamente. Próximo, né? Estava próximo. Então, tudo isso agora a gente tem punição. Uma crítica que está sendo feita é que a punição é branda. É uma punição de meses, chegando até 1 ano de detenção. Mas a gente tem um começo. Essas punições elas serão levadas para os juizados especiais criminais. Então já existem algumas pessoas dizendo, não vai dar em nada, porque você troca por uma cesta básica, você varre uma calçada, você pinta um muro. Realmente, essa é a punição inicial. O pior do juizado criminal, dos juizados especiais, é que eles não admitem, teoricamente, a prova técnica, a perícia. Mas o juiz pode se utilizar da perícia para ter o entendimento dele. Agora, o juiz... só pode entrar nesses tribunais especiais? É por causa do tipo de pena. A punição ela é pequena. Então você tem, por normas constitucionais e legais, como a punição ela é de menor potencial ofensivo, ele tem que sair pelo juizado especial. Tem que ser punido pelo juizado especial. Então mas não adianta periciar o computador. Mas nada impede, nós temos entendimento do STJ que o juiz do juizado recebe essa denúncia, esse processo, ele pode encaminhar para uma justiça comum, para o juizado criminal. E aí o juiz criminal vai ter o poder de pedir uma perícia naquele equipamento. Então existe existe um recurso, num segundo momento. Um segundo passo. O juiz percebeu que realmente aconteceu aquilo, ele pode até encaminhar para a justiça comum, para a justiça criminal comum.